Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo e hoje nós vamos começar mais uma série de vídeos sobre questões atuais. O que o Evangelho fala a respeito das questões atuais que estão aí nesse mundo afora. Antes de começar o estudo, eu vou gastar um minutinho falando a respeito desta série de lições aqui. Então, se você quiser ir direto ao estudo, pode pular. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim, algo assim para Timóteo: pois você sabe de quem você aprendeu. Saber de quem aprendeu significa referência, referencial. De quem nós estamos aprendendo as coisas? Quais são os nossos referenciais sobre a vida, sobre o Evangelho, sobre as coisas que a gente faz, sobre o que a gente pensa? Quais são os referenciais neste mundo atual? Quais são os teus referenciais? Embora hajam muitas pessoas que são referenciais de fé, de conduta, de comportamento, o nosso referencial principal é o Senhor Jesus Cristo. É a fé cristã, é a Bíblia, é o Evangelho. Então é por isso que essa lição foi escrita, porque nela nós podemos encontrar os referenciais da Bíblia a respeito das questões atuais que estão aí na boca do povo, né, no debate público que as pessoas estão falando, estão comentando. Então fica ligado em toda esta série que nós vamos trazer muitos assuntos aqui a respeito dessas questões que talvez gerem muita dúvida para você aí, mas nós vamos respondê-las à luz da Bíblia Sagrada mediante a cosmovisão cristã. O tema de hoje é a pandemia e o luto. O próprio Senhor Jesus já disse: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes. A morte, especialmente pela Covid-19, ela atacou pessoas sem distinção. Pessoas ricas, pessoas pobres, de gêneros distintos, pessoas de diferentes etnias e diferentes países. Praticamente todas as pessoas no mundo foram afetadas por conta dessa pandemia, por conta dessa doença. O mundo está de luto, o mundo está sofrendo. Muitas famílias hoje estão enfrentando a dor da perda de um familiar. Talvez você que está me assistindo recentemente tenha perdido um parente, recentemente tenha perdido alguém aí da sua família. E isso de fato é muito triste. Eu não posso aqui minimizar essa dor de nenhuma forma. É uma dor bastante terrível, né? As perguntas que fazemos então são: o que nós podemos aprender nesse momento de pandemia, no momento de luto? Quais as lições que nós podemos tirar? E também a respeito de Deus, o que nós podemos aprender de Deus nesse momento tão difícil? O que o Evangelho fala a respeito desse momento difícil do luto? Houveram muitas pandemias no decorrer da história: peste bubônica, AIDS, cólera, gripe espanhola, tifo, febre e muitas outras que foram registradas. E quando essa epidemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando essa epidemia se espalha, chegando em outros continentes, ela é considerada uma pandemia, passa de uma epidemia para uma pandemia. E foi assim que aconteceu com a Covid-19, com o novo coronavírus. Começou na China, passou pela Europa, chegou nas Américas e hoje alcança praticamente o mundo todo. Como a igreja de hoje e a igreja do futuro vai lidar com esses problemas causados pela pandemia, com esse luto que está presente na vida das famílias, com essas crianças que hoje estão sem pais, com esses adolescentes, essas esposas que agora são viúvas. Como nós vamos lidar com isso enquanto igreja no decorrer dos próximos anos? Antes de continuar, eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre o impacto dessa pandemia? Como essa pandemia te afetou? Como que você encarou essa pandemia? Como está sendo para você passar por tudo isso? Como você tem lidado com isso? Comenta aqui para a gente conversar a respeito do assunto. Em primeiro lugar, então, falando sobre Deus e a pandemia. Existem pessoas que estão dizendo por aí que Deus foi pego de surpresa. O teísmo aberto fala que Deus pode ser surpreendido com os acontecimentos da história,
que as coisas elas acontecem e Deus não tem ciência de tudo que acontece no universo. É como se Deus não soubesse que a pandemia iria acontecer, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Mas a Bíblia traz claramente muitos textos que falam a respeito da onisciência de Deus. A grande maioria dos teólogos afirma e reafirma que Deus sabe sim de todas as coisas. E isso é importante para nós, porque significa que Deus não está alheio àquilo que acontece. Ele sim tem o controle, ele sim sabe tudo aquilo que está acontecendo. Em segundo lugar, é preciso entender a relação da pandemia com os homens, sob a cosmovisão bíblica. O homem, o ser humano, ele se rebelou contra Deus. O ser humano rejeitou toda a autoridade de Deus lá no Éden. No momento em que comeu do fruto proibido, ele diz para Deus: não, eu não quero o seu cuidado, eu não quero a sua proteção. O ser humano está em queda, numa condição de queda espiritual, moral, social. Tudo foi afetado pelo maligno. Tudo foi afetado. Não há razão para crer que o homem esteja ligado ainda com Deus, com o seu Criador, sem a intermediação de Jesus Cristo. Dessa forma, a pandemia ela acaba sendo um resultado do pecado do homem. Não um pecado direto que determinada pessoa cometeu. Estou falando sobre o pecado original. O pecado do homem afetou todas as coisas da criação. E o que a gente aprende com essa pandemia é que nós precisamos de um Salvador. Porque se essas pestes e esses acontecimentos tão terríveis que estão presentes depois de uma criação perfeita de Deus, afinal tudo que Deus fez é bom, foi bom lá no princípio quando ele criou. Hoje nós estamos passando por tudo isso como consequência do pecado. É para nos mostrar que nós precisamos de redenção, que nós precisamos de salvação. Outro aspecto é que o Evangelho nos mostra que a pandemia é um sinal da volta do Senhor Jesus. Jesus vai voltar e ele mesmo disse que antes dele voltar aconteceriam coisas terríveis como essa que nós estamos passando. É nada mais, nada menos que o cumprimento das promessas do Senhor. Muitas pessoas dizem, perguntam, eu vi no decorrer dessa pandemia, a pandemia está na Bíblia, O que a Bíblia fala da pandemia? E muitas pessoas procuram ali para encontrar algo escondido na Bíblia. Isso não é nada escondido, não é nada escondido, isso já está registrado na Bíblia de forma muito clara que isso haveria de acontecer. E ele chama, a Bíblia chama isso de princípio de dores. É o momento que antecede a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos passando por isso para nos lembrarmos que existe um Deus no céu e nós precisamos de redenção. Porque este mundo, do jeito que está, este mundo tomado por violência, tomado por controvérsias, tomado por doenças e morte, não é o ideal para nós. Não foi assim que Deus fez. E Ele criou tudo perfeito e Ele se envolve tanto que entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, para morrer por você. O que Ele quer é a sua redenção, o que Ele quer é a sua salvação. Ele não deseja e não fica alegre com a sua morte ou com o seu sofrimento. Não, de jeito nenhum. Ele quer a sua redenção. Para isso é preciso que você quebre o seu coração, quebrante o seu coração e o entregue para Deus. Entregue a sua vida, dedique-se a Ele, dê tudo a Ele, para que Ele faça o que Ele quer com você e o que Ele quer é bom. E isso é uma das coisas que não foram entendidas, não foi entendida por muitas pessoas. Deus é bom, Deus é benevolente. Da mesma forma que Deus é onisciente e Ele não foi pego de surpresa pela pandemia ou por qualquer acontecimento na história, Deus também é bom, Ele quer o seu bem. Mas para isso você precisa quebrantar o seu coração e entender que Ele é o Senhor. Todo o sofrimento que nós enfrentamos, por mais que seja sofrimento, não deixa de ser sofrimento, não deixa de ser aflição, nós enfrentamos com Deus, nós enfrentamos com esperança, nós enfrentamos sabendo que essa vida não termina aqui, que essa vida não acaba aqui, que ela continua. Por isso, meu amigo, minha amiga, confie no Senhor, na sua onisciência e na sua onibenevolência. Ele sabe de todas as coisas e Ele também é bom. Deus é bom. Você se lembra daquela música do Paulo Baruch? Deus continua sendo bom, Ele continua sendo bom.
Ele continua sendo Deus? Pois é, Ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Creia que Deus é bom o tempo todo. Jesus chorou, Jesus lamentou a sua perda. Então não fique julgando os outros, não fique achando ruim quando as pessoas estão sofrendo pelo luto. Cada pessoa age de uma forma diferente, reage de uma forma diferente, e nós não podemos assim condenar o outro por conta de ela sofrer mais do que você, mais do que eu, mais do que alguém. Não. Fique em paz porque Deus está ao seu lado. Fique em paz porque o Senhor é bom. Mesmo nesse momento de dor, Ele te abraça. Mesmo nesse momento de dor, Ele te consola e Ele cuida de você. Outro desafio prático é termos em mente que não deixamos de ser igreja. Às vezes nós podemos pensar que Deus limitou a igreja ou que a pandemia limitou a igreja. Nós não pudemos por muito tempo nos reunir como igreja, né? Em comunhão ali com os irmãos, junto com os irmãos, e muitos eventos e muitos cultos, eles não aconteceram por conta disso. Muitas transmissões online substituíram o culto presencial. Muitos estudos, pequenos grupos, reuniões, hoje muitas coisas são online, mas nós temos o desafio de entender que a missão de Deus ela não para, e ela não parou, e não pode parar. Nós cristãos somos instrumentos de Deus para dar continuidade à pregação do Evangelho. Vai haver um dia em que não haverão mais transmissões online, que nós não nos reuniremos enquanto igreja, povo de Deus, por meio da internet, por meio de uma conexão. Não. Haverá momento em que nós poderemos cultuar a Deus, o próprio Deus, face a face, olhando para Ele, conversando com os heróis da fé, conversando com tantos outros irmãos que passaram por essa peregrinação de servir a Deus, de ser parte do povo de Deus. Mas por enquanto, usemos todas as estratégias, usemos todos os métodos possíveis para prosseguir na pregação do Evangelho, para continuar falando do amor de Deus às pessoas, seja online, seja presencial. Que a missão de Deus não pare aí na sua vida. Se você é um crente em Jesus, continue lutando em prol da pregação do Evangelho. Jesus virá, Jesus voltará. Essa é a nossa esperança. Nós cremos nisso, que um dia o céu vai se abrir e o Senhor descerá dos céus e não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pestes, não haverá mais qualquer tipo de doença, não haverá nenhum tipo de sofrimento ou limitação dessas que nós temos hoje. Nós poderemos nos abraçar tranquilamente e nós poderemos adorar o Senhor dos exércitos, o Senhor dos céus, o Senhor bondoso, o Senhor onisciente. Nós cremos nisso, essa é a nossa esperança em nome de Jesus. Que você confie nessa palavra, que você permaneça nessa fé, que esse seja o seu referencial no meio do luto, no meio da pandemia. A pandemia é um sinal de que Jesus voltará e que nós precisamos dessa redenção, que você alcance essa redenção em nome de Jesus.